eu comecei, o primeiro investimento eu fiz em 71, sempre contando. Ganhei um Fusquinha num concurso, apliquei na Bolsa, a Bolsa estava subindo 150% ao ano. E em 74, o que sobrou foi o dinheiro para um jantar com vinho barato, né? Aí eu fiquei estudando, tal, montei um negócio, uma loja, em 78, e em 85 sobrou uma grana de novo, e eu me lembro, eu sempre dolarizei um pouco a cabeça, até porque tivemos tantos planos, né, que ficam difíceis às vezes ser assimilado o valor. Então coloquei US$500 de novo em duas ações de duas empresas que hoje nem mais existem, Varig e Sharp. De novo eu apanhei, em 88 eu mudei de atividade do comércio para a indústria, e comecei em 91, quando o Collor assumiu, o mercado de vídeo cresceu muito, porque tinha pouco dinheiro e o pessoal tinha dinheiro para alugar filmes, e deu para ter um dividendo, e coloquei tudo em Eletrobras, e em 3 anos multiplicou por 6, US$2 milhões na época viraram 11, quase 12 milhões. E aí teve um crescimento, tive que investir na empresa muito forte para crescer, e em 98 eu voltei ao mercado, e hoje me caiu um artigo muito interessante, né, do Brasil Jornal, escrito pelo Pedro Arbex. Olha o título da matéria: a Berkshire poderia despencar 99% e ainda assim bateria o Standard & Poor's, que é o índice lá americano. Olha só, 99%, não é cair 10%. Aí eu participo de um fundo chamado Geração Elepar, em que começou em setembro de 98, R$1 era uma cota, que por referência também era $1, né? O real e o dólar estavam juntos, né? 1 a 1. O fundo, nos últimos meses, ele variou entre 130 a 170, a cota. Então, eu fiz uma continha rápida aqui, que se a bolsa caísse 90%, eu ainda teria R$1,40, não é? Mais do que eu investi. Então, são 24 anos de história, em que subiu 14.000%. Claro que não é assim que se faz a conta tem que ser em cima de juro composto, que isso dá uma renda média de mais ou menos 23% ao ano, faça chuva ou faça sol, né? Então, olha só o absurdo, poderia cair 99% e ainda teria mais do que investiu em 24 anos. Então, o que é importante, né? Eu não estou aqui querendo ensinar ninguém e tal, mas como estamos falando com investidores ou potenciais investidores, o importante é a consistência no investimento. E lembrar que vai ter anos fantásticos e anos menos, né? Mas se ficar no longo prazo, se para em 1.000%, 5.000%, 15%. O grande guru do mercado acionário, que é o Warren Buffett, falaram isso para ele, e ele, como sempre, bem-humorado, respondeu: é verdade, pode cair 99%, que ainda assim vou ficar no lucro. Mas não é melhor não tentar. Não é? Então, o importante eu tive perdas lá no começo, idas e vindas, voltei com consistência, e estamos aí hoje com o mercado que todo mundo conhece. Uns 2 meses atrás, fiz uma continha. O Ibovespa, a B3, negocia em torno de 30 bilhões por dia. Esse é o número, um pouco mais, pouco menos. Então, 20 dias úteis num mês, negocia 600 bilhões. 2 meses, 1 trilhão e 200 milhões. Pois, acreditem vocês, o mercado inteiro vale, claro que estão as ações de controlador, 4 trilhões. 30% dá 1 bilhão e 200, que é mais ou menos o que tem de free float das empresas, né? Em torno de 30%. Então, o investimento no Brasil, ele é inferior a 2 meses. Não é? Quem é que ganha sempre? Quem é que sempre ganha? Vai deixar rico alguém, né? Vai deixar rico o acionista da B3, né? O Bovespa, que sempre tem emolumentos, sempre tem taxas, e as próprias corretoras, que nunca vão lhe dizer para não negociar. Vão dizer para você negociar, e inclusive estão sempre cheios de ideias, né?
sempre com ideias geniosas, né? Engenhosas e por aí vai. Então, infelizmente, esses dados que eu dei, a cada 60 dias, todas as ações, em média, trocam de mão. Ora, você não pode, realmente, você não pode ser feliz com esta necessidade de cambiar de posição a toda hora. Então, o que faz a diferença é investimento constante, o que o Bassi citou, seja 1.000 ações, seja R$ 1.000, R$ 10.000, 50.000, não sei, cada qual tem o seu número, 1 milhão, todo mundo tem um número na cabeça, mas de que seja investido de forma constante, né? Vai pegar o mercado quando estiver bem, vai pegar o mercado quando não tiver, e ali, sim, investir em empresas que tenham histórico, que tenha uma pegada de pagar dividendo, né? Pagar, distribuir o resultado, né? Porque com a distribuição do faz-merir, você compra outras ações e você vai rir mais em seguida, sabe? Então, o grande negócio, isso chama-se a famosa matemática dos juros compostos. Existem livros e mais livros escritos sobre esse milagre. A tal forma que depois de um determinado tempo, você acaba gostando da parada de investir, pegar os dividendos. O Bassi já citou, ano passado, por exemplo, foi muito generoso em dividendos. Não creio que esse ano vai ser muito diferente, tá certo? Mas você chega a uma hora que, eu falo por mim, né? Eu já invisto por prazer, eu me dá prazer, eu passa a ser um jogo gostoso, em que você vê o ganho acontecendo e o dinheiro e a quantidade de ações se acumulando. Então, o segredo é consistência e deixa que o tempo faz o resto. Não se preocupem, vai entrar no momento de mais alta, vai entrar no momento mais baixa, mas acertar a mosca ou no fiofó da mosca é impossível. Muito simples, né? Foi os dois primeiros investimentos, duas primeiras vezes que eu entrei na bolsa, porque fui no Espírito Santo de Orelha, né? Lá, eu estava lá em Brasília na época, 18 anos. O Bassi citou qual era o motivo, o Fundo 157, em que todo mundo podia aplicar 6% do imposto de renda a pagar, destinar em ações. E os bancos ficavam brigando para pegar a entrega de declarações e acabava comprando o Instituto tinha que obrigatoriamente investir no mercado acionário que estava nascendo, fez com que o mercado explodisse, né? E para em seguida, quando essa festa acabou, o mercado desabou, não é? E em 86, quando eu voltei de novo, foi quando teve o plano cruzado, o mercado explodiu de novo e lá fui eu de novo, né? Quer dizer, um dia caiu na minha mão um gráfico da variação do Ibovespa ano a ano. E eu vi que eu entrei exatamente. Pô, vai ter sorte assim, né? Entrei nos dois picos, né? Os dois picos para perder quase tudo nas duas vezes, porque achei que estava acertando o momento de entrar, quando na verdade eu estava entrando para pagar a conta, né? Depois eu fui avaliando, lendo, me informando melhor, aprendendo principalmente a avaliar balanços, né, que é uma coisa meio chata, mas tem que fazer, e você começa a ver que tem empresas boas, sim, e tem empresas nem tanto. Eu, por exemplo, acho que é um privilégio um acionista poder ser sócio de uma empresa de petróleo sem ter descoberto petróleo, de uma empresa de papel, como o Barsi citou, da Klabin, sem ter que plantar os eucaliptos e esperar eles crescerem para virar celulose, né? E por aí vai, né? O minério de ferro, as siderúrgicas, as elétricas. Então, é um privilégio que nós possamos ser investidores de empresas já estabelecidas, com histórico já, com gestão, às vezes tem algum problema, mas enfim, com uma gestão importante, gestão boa, né? E que tenha essa pegada do resultado com a distribuição. Outras empresas são importantes? Claro que também são. Precisa IPO de vez em quando, porque senão nós não teríamos companhias abertas. Particularmente eu não gosto, porque os preços são sempre jogados muito para cima, né? Então eu gosto, prefiro pagar até mais depois, uma vez de empresa que mostrou a que veio. E a tal das empresas de tecnologia, que teria sido bom acertar algumas empresas de tecnologia que estão por aí, né?
começar com a Apple, começar com a Google e por aí vai. Mas essas são as que deram certo. Tem centenas de outras que ninguém investiu e desapareceram. Então, o risco é maior. Quando acerta, evidentemente que fica bonito, né? Mas para conseguir acertar, realmente não é fácil. Então, eu acho que investir em imóveis é uma grande discussão, né? E o Barsi sempre fala nisso, né? É uma conta que é difícil fazer ela fechar, porque também é difícil de entrar e sair do negócio, né? Custa muito, não tem um custo importante, corretagem, o imposto de transmissão do imóvel, enfim, por aí vai. E as empresas que nós investimos, elas já têm um monte de imóveis, tá certo? Eles já estão investindo em imóveis indiretamente. Então, de novo, o pessoal tem que considerar que é um privilégio poder investir nas empresas que estão aí estabelecidas e com uma boa história e com uma boa perspectiva de resultados futuros. Eu falo em 12 ações porque eu não tenho uma personalidade suficiente para investir em uma só. Porque no final do ano, o que faz a diferença de 10, 12 ações, que eu nunca passei disso, são duas, três que carregam o resultado das outras, né? Então, me falta personalidade para escolher uma, não é? Então, na verdade, pouca concentração, né? E para quem está começando, tem duas formas de investir em ações. Todo mundo sabe, mas sempre é bom lembrar. Ou compra as ações diretamente, ou então vai através de um fundo que tenha taxa de gestão baixa. Baixa. Olhe a taxa de gestão, porque essa também é, parafraseando o Barsi, é uma perda certa, né? Comprar 2,20 é um absurdo, acho um absurdo isso. No máximo, 0,5 de gestão e 10% de performance, e olha lá, tá certo? Mas quando eu acho que todo mundo gostaria de saber as famosas dicas quentes, né? Em primeiro lugar, que não existe dica quente, né? Existe uma perspectiva de negócios, né? Então, um cara que quisesse começar uma carteira própria, sem ser via um fundo, eu sugiro que ele escolha uma empresa ou duas elétricas, que ele escolha uma empresa na siderurgia, uma na petroquímica, eventualmente no petróleo, uma mineradora. Então, essas empresas, né? Vamos lá, nas elétricas, depois o Barsi pode complementar a informação, mas eu sugiro veementemente uma Transmissão Paulista e uma Taesa, né? Que são privadas. Estatal está aparecendo aí uma boa opção também na Copel, eventualmente na CEMIG, né? Nas elétricas. Nas siderúrgicas todas são boas, né? Temos aí a Gerdau, tem os Minas, tem a CSN, eu colocaria junto com siderurgia a Vale, que é mineradora, que é derivado, né? Então, escolhe duas aí. Acho que a Vale não poderia ficar fora, não é? Banco, escolhe um banco, um ou dois, eventualmente. Tem bancos bons aí, sabe? Um pouco sempre caros, né? Está sempre meio, como sempre meio promocional o preço do Banco do Brasil, mas tem outros bons também. Então vamos lá, siderurgia, mineração, petroquímica, né? Petroquímica tem infelizmente muito poucas empresas, né? Eu colocaria petróleo e petroquímica no mesmo cesto, né? E ali não, Petrobras é uma empresa importante, tem lá seus probleminhas de gestão, mas como dizia o velho Rockefeller, há mais de 100 anos atrás, continua válido. A melhor empresa do mundo é uma empresa de petróleo. A segunda, bem gerida. A segunda é uma empresa de petróleo mal gerida. Não sei, a Petrobras deve estar no meio dos dois aí, sabe? Mas lembrando, por exemplo, que o ano passado, se nós colocarmos a Vale e a Petrobras, é uma coisa absurda o monstro que essas empresas são. O ano passado foram distribuídos 280 bilhões de reais, entendeu? Todas as empresas juntas, todo o conjunto de empresas, foi esse o valor que foi distribuído. A Vale e a Petrobras sozinhas distribuíram 160. Então, 60% dos dividendos distribuídos no ano passado foi dessas duas gigantes. Então, acho dificilmente as pessoas vão errar se entrar nessas empresas. Então, eu citei algumas aí, seguramente o Barsi tem lá a celulose, que é excelente, enfim, o Barsi tem uma carteira. Nós não temos exatamente as mesmas ações,
Mas o tempo mostra que tem várias maneiras para o caminho do céu e muito mais maneiras para o inferno, né? Então, existem sim maneiras de cada qual gerir os seus investimentos de forma, não precisa ser exatamente as mesmas empresas, mas no final do dia o que a gente procura são empresas com histórico, com solidez e com para casar e de preferência, né, quando a gente se for, que os nossos descendentes possam continuar a usufruir daquilo que nós vamos deixar, porque gastar em vida não tem como, né? Não há jeito. O Barça ainda está andando de metrô, imagina. Se ele vai gastar. Andava. Andava. Agora eu estou estudando para comprar um metrô próprio, que é para ter exclusividade. Mas a andar de metrô não é... O Barça andava de metrô, é porque depois de 60 anos não cobra mais a passagem, né? O dividendo acho que pode ser tributado na pessoa física sem problema nenhum, não é? Porque o discurso era que a tributação das companhias hoje, que está na faixa de 35%, ia passar, reduzir para 18%, 20%, e o dividendo seria tributado em 15%. Então, de tal forma que a diminuição da tributação na empresa ia ser compensada pela tributação do dividendo, não é? Então, essa era a coisa. O que eu não acho equivocado, não acho até que a maioria dos países tributam sim o dividendo, é verdade, mas também os países não tributam 35% as empresas da forma que é tributado aqui. Fora isso, é o seguinte, acho que tributo tem que recair sobre quem tem capacidade de pagar. Está muito longe, né? Há uma deformação sobre os salários da maneira que são tributados. Hoje, eu não tenho exatamente certeza, mas acima de 3 mil, qualquer coisa assim, já paga imposto de renda. Ora, se isso é maneira de tributar, eu não sei. Isso é uma maldade que se faz com os trabalhadores do país. Não tem que diminuir muito a tributação sobre os salários. E tem que tributar, sim, quem tem poder aquisitivo de tributação. Eu, por exemplo, defendo que a herança tem que ter uma tributação maior, não é? Hoje a herança chega... aliás, só os estados que metem a mão no dinheiro das heranças, né? Que vai de 2% a 8%. Ora, isso pelo amor de Deus, né? Deveria ter uma escala progressiva, evidentemente, que até um determinado valor não teria tributação, e ali, conforme o patrimônio fosse crescendo, fosse tributado, porque os países ricos fazem isso, tá certo? E tirar a tributação do assalariado e de alimentos básicos. Aí, esse discurso aqui merece 2 lives e a gente não esgota, né? Mas, especificamente sobre dividendo, eu não sou contra, não, desde que as empresas sejam aliviadas nesse equivalente, né? Porque quem faz girar a economia, o patrimônio de um país são as empresas que geram empregos, as empresas que geram, fabricam os produtos, os serviços, as empresas que se inserem na comunidade que elas estão, as empresas que nos dão a oportunidade de nós sermos sócios, tá certo? O grande patrimônio de um país chama-se as empresas. E eu queria só fazer um adendo aqui, para não me alongar muito. Nós estamos no Brasil, não é? A gente não consegue fugir do país. Por mais que a gente tente pescar uma empresa melhor aqui e outra ali, mas nós estamos num contexto país em que a maré é sempre contrária. Nos últimos 40 anos, o Brasil cresceu a metade do mundo. Estou falando do mundo todo, seja país as Chinas e outros que foi muito mais, e outros, os africanos, por exemplo, que é menos. Então, na média, nós crescemos a metade do mundo, metade, nos últimos 40 anos. Isso significa dizer que se nós tivéssemos a mesma participação que temos nas empresas hoje, nós teríamos, no mínimo, o dobro do valor que essas empresas valem no mercado se o Brasil tivesse crescido na média. A gente consegue, todo ano, crescer menos que a média mundial, crescer
cresce um ano, cai dois, sabe? A gente não está indo para lugar nenhum. Nós precisamos, a solução do país passa pelo pleno emprego, pelo crescimento. Aí, como por enquanto, quase tudo se resolve. Quase tudo se resolve. Então, eu torço de coração. Eu já estou virando o cabo da Boa Esperança, mas eu torço de coração que esse país, uma hora, se ajuste à economia mundial e ele ande no mínimo igual. Que aí basta. E fica muito mais fácil nós escolhermos empresas, porque nós estamos com as empresas líderes, com as empresas boas. Tá certo? Essa é a minha opinião.